Aleluia, paz de Cristo, queridos, a todos, uma alegria estar aqui com vocês novamente. Feche os olhos um instante, vamos orar um pouquinho, irmãos, antes de eu abrir a palavra. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos nessa noite que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos em Ti, na Tua presença, na Tua palavra, nos louvores, nas orações, tudo que foi feito aqui, que possa louvar e engrandecer o Teu nome ainda mais. Senhor, abençoa agora os nossos corações, que estejamos atentos e prontos a ouvir aquilo que o Deus da igreja quer que ouçamos. Abençoe a nossa família, os filhos que foram e nós que ficamos. Que o Senhor nos dê uma direção bendita para nós, para esse ano de 2019. É o que eu vou falar nessa noite. Abra os nossos olhos e nos dá direção para aquilo que o Senhor quer que façamos. Eu te dou graças por esse tempo, por esse templo, pelos irmãos que aqui estão, e que o Senhor possa falar com a sua voz doce e audível ao nosso ouvido e ao nosso coração. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, a partir do versículo 12, nós vamos ler até o 16. Diz assim a Escritura: não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Irmão, Paulo nos dará aqui um esboço de sua própria biografia. No passado, Paulo abriu mão de seus direitos. No presente, ele se via como um atleta que corria para uma linha de chegada. E no futuro, Paulo se apresentou como um estrangeiro, cuja cidadania estava no céu e de onde ele aguardava o Senhor Jesus voltar. Paulo, nesse texto, vai nos falar de elementos essenciais para vencermos a corrida e recebermos o prêmio. Porque é possível vencermos a corrida e não recebermos o prêmio. É possível que você corra, e lá no final você não receba nada. Nós vamos ver nessa noite que é possível. É possível, irmãos. Há 5 elementos para que o seu 2019 mude. Quem aqui ficou satisfeito com o ano passado? Seja sincero. Eu não estou dizendo finanças, eu estou dizendo o que é mais importante, como Kleber disse. Você está feliz com a sua vida espiritual? Edir Macedo, sim ou não? É sério o negócio. Olha, se você não está satisfeito, todos nós estamos juntos nessa noite. Todos nós. Porque se você não olhou no espelho essa semana e diz quão grande és tu, então nós estamos todos juntos nessa jornada. Há 5 elementos essenciais, irmão, em nome de Jesus, escuta isso. Pratica essas coisas, vamos praticar. Deus tem falado tanto comigo aqui e eu creio que vai falar com você. 5 elementos para que o meu ano e o seu seja diferente. A primeira coisa está no versículo 12 e 13. Eu vou ver só a parte que eu peguei aqui, ó. Não julgo havê-lo alcançado. Insatisfação. Irmãos, Paulo nunca ficou satisfeito com as suas vitórias espirituais. Nunca.
Nunca. Embora tenha sido um homem de Deus, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do evangelho e no plantio de igrejas, Paulo nunca se viu satisfeito com as suas vitórias espirituais. A semelhança de Moisés em Êxodo 33:18, ele sempre queria mais. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca estou satisfeito com o que eu sei, porque aquilo que eu não sei é infinitamente superior àquilo que eu sei. Aquilo que você sabe é minúsculo diante daquilo que você não sabe. Como Paulo, Pedro disse a mesma coisa em 2 Pedro 3,18. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresça constantemente e continuamente. Irmãos, uma insatisfação santa é o primeiro elemento para se avançar na corrida cristã. Você precisa ser insatisfeito com a sua vida espiritual. Todos nós precisamos ser. O pior de tudo, irmãos, aqui não há ninguém assim, mas muitos cristãos contentam-se com a própria carreira, ao olhar para outros cristãos que normalmente não fazem tantos avanços assim na vida espiritual. Se você olhar para essas pessoas, você para. Se você dá uma olhada ao redor, talvez no seu trabalho, talvez em seu círculo de amigos, talvez você pare. Se você olhar para esses, irmãos, o despertamento espiritual de uma igreja não começa pela empáfia espiritual, mas pela humildade e o reconhecimento que ela precisa buscar mais de Deus. Eu e você precisamos buscar mais de Deus. A última carta ou epístola que Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, eu fiquei tão chateado, eu fiquei tão emburrado. Eu fiquei alguns minutos, literalmente com a cara no pó. Porque quando eu terminei o seminário em 2010 para 2009, eu me achava o Rambo. Eu me achava o cara. Eu me achava assim o supra-sumo. Sabe a última bolacha do pacote? Eu dizia assim para Deus: o Senhor precisa de mim. Você já disse isso para Deus alguma vez? Deus, o Senhor precisa de mim. E se o Senhor me tirar daqui, as coisas não vão acontecer. Você já disse isso para Deus alguma vez? Não diga. Não diga isso, por favor. O maior apóstolo, maior pastor, maior plantador de igreja, maior missionário, disse em 2 Timóteo 4,13 para Timóteo: Timóteo, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo, assim como os livros e especialmente os pergaminhos. Irmãos, essa prisão que Paulo estava era Tullianum, ou seja, dessa masmorra Paulo não iria escapar, porque os prisioneiros que estavam lá só saíam para ser degolados, e Paulo sabia que dessa prisão Deus não o tiraria de lá como tirou em Atos 16, em Filipos. Ele sabia disso, mas o que me chama a atenção e o que me deixou bem envergonhado, e talvez deixe você nessa noite, Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, eu estou prestes a perder a minha cabeça logo ali, logo ali no final do corredor, na guilhotina romana. Eu vou ser degolado, mas por favor, traz os livros e os pergaminhos, eu ainda tenho muito a aprender. Eu preciso aprender. Irmãos, nós não estamos falando do Paulo ali da esquina, nós estamos falando do apóstolo. Escreveu 70% da escritura. Ele diz: eu estou prestes a morrer, mas eu ainda tenho muito a aprender. Eu profetizo sobre vocês nessa noite uma insatisfação no que diz respeito às coisas espirituais. Busque, 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 meta a boca no pó, leia, 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 leia mais, leia, leia, muito mais do que você leu. Seja insatisfeito com a sua vida espiritual, em nome de Jesus.
Há uma segunda verdade aqui, irmãos, que também é desafiadora. Paulo fala agora da dedicação. Do versículo 13 ele diz: mas uma coisa eu faço. O grego fazer aqui é bem interessante. É começar e terminar. Você começou alguma coisa e não terminou em 2018 alguma vez? Você prometeu para Deus alguma coisa em 2018 que você não fez? Irmãos, Paulo não era assim. Aquilo que ele começava, ele terminava. Você prometeu ler a Bíblia no culto na virada do ano em 2018, debaixo de lágrimas. Deus, eu vou ler mais. Você leu? Deus, eu vou orar mais. Eu quero ver a manifestação gloriosa do Senhor na minha vida. Eu vou orar mais. Oramos mais. Paulo tinha os olhos fixos numa meta, e ele não desviava o seu olhar daquela meta. Ele era um homem dedicado exclusivamente a uma causa, se chamava Evangelho. Ele dedicou a sua vida, a carreira cristã, a dedicar-se única e exclusivamente a pregar o Evangelho de Jesus. Irmãos, nenhum atleta é bem sucedido ao fazer tudo. Ele precisa se especializar em uma única coisa e fazer. Paulo era assim. Os vencedores são aqueles que se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, e nenhuma coisa os distrai. Nada. Amados, há muitos distraídos como Marta. Lucas 10:42, Jesus chega na casa da mulher e diz: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com tantas coisas. Era quase como se ele falasse: o melhor você não se preocupa, é estar comigo. Você está preocupada com tantas coisas, irmãos, e essa é a nossa geração: comprar, vender, trocar, comprar, vender, trocar. Essa é a nossa vida, e é como se ele olhasse nos olhos de Marta e diz: Marta, acalme-se, busque o que é importante, mulher. Viva aquilo que é importante para você. Devemos nos concentrar, irmãos, como Neemias, na reconstrução da obra. Eu creio muito que os mesmos opositores da época, eles existem hoje. Opositores enviados por Satanás e pessoas que querem ver você distantes daquilo que Deus tem para você. Desce daí, Neemias, para com esse negócio, isso é uma bobagem. Ele diz em Neemias 6:3, olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou poder descer. Eu não posso parar. Você não pode parar de fazer o que Deus lhe chamou para fazer enquanto não terminar. A concentração, irmãos, é o segredo de todo o poder. Pessoas desconcentradas e que não são dedicadas, elas perdem o foco com muita facilidade, muita. Eu escrevi isso ontem à noite, eu não decorei, eu vou ler para vocês. Se um rio transborda além de suas margens, a região ao redor transforma-se em um pântano. Mas se esse rio é represado e controlado, torna-se numa fonte de energia. Ou seja, se você se concentra em fazer aquilo que é importante para fazer, há poder no que você faz. Há uma direção e há uma dedicação em tudo o que você faz. Ou seja, há uma questão de prioridade e de valores. Eu preciso fazer o que é mais importante. Irmãos, muitos têm buscado o reino de Deus, mas não em primeiro lugar. Não. Mateus 6:33, muitos têm vivido ele dessa forma: busque em primeiro lugar todas as coisas, e se der, Jesus será acrescentado. Outros, eles têm buscado o reino de Deus, mas não em primeiro lugar. Portanto, busque as primeiras coisas primeiro.
As primeiras coisas precisam ser buscadas primeiro. Continue fazendo o que Deus lhe chamou a fazer e não desista. Seja insatisfeito. Segundo, seja dedicado. Terceiro, tenha direção. Olha o versículo 13. Paulo usa dois verbos: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Paulo usa dois imperativos nessa corrida. Primeiro, esqueça e avance. Esqueça e avance. Irmão, se Paulo não esquecesse o seu passado, a sua vida atual seria um inferno. Talvez você diga assim para mim: pastor, dá para você me falar algumas coisinhas que Paulo passou? Pois não. Eu digo para vocês, vou refrescar sua mente. 2 Coríntios 1:8, ele diz assim: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ou seja, Paulo passou coisas que ele não podia suportar. Deus não vai lhe dar aquilo que você não pode suportar, irmãos. A Paulo ele deu. Paulo passou coisas e a perseguição vem de dois rumos: judeus e idólatras. Foram os maiores perseguidores de Paulo, os judeus e os idólatras, principalmente pelo tempo de Diana. Havia idólatras ali. E Paulo passou mais. Irmãos, Atos 9:23, ele foi perseguido em Damasco. Atos 9:29, ele foi rejeitado em Jerusalém. Atos 9:30, ele foi esquecido em Tarso. Atos 14:19, ele foi apedrejado em Listra. Atos 16:22, ele foi preso e apanhou em praça pública em Filipos. Atos 17, ele foi escorraçado de Tessalônica e enxotado de Bereia. Atos 17, ele foi chamado de tagarela em Atenas. Atos 18:13, ele foi chamado de impostor em Corinto. Atos 21:33, ele foi preso em Jerusalém. Atos 27:28, ele enfrentou naufrágio no caminho para Roma. E quando ele chega em Malta, na direção de Deus, diz Atos 28:3, que a cobra tinha 276 pessoas para picar, mas ela picou Paulo. A cobra tinha 276 pessoas para picar, mas ela picou Paulo. Por quê? Porque o fogo estava acabando, e Paulo foi procurar lenha para aquecer o fogo, para aumentar o fogo. E aqui é uma lição: sempre que você sair do comodismo e querer aumentar a lenha, espere víboras, elas vão picar você. Sempre, se você sair do comodismo que você viveu em 2018 e for caçar lenhas para aumentar o fogo e manter o fogo aceso, as víboras enviadas por Satanás vão atacar você. Mas e o que você faz? Você para? Você continua ou você para pelas víboras? Irmão, não. Olhar para trás no saudosismo do passado é perigoso demais, demais. Gênesis 19:26, a mulher de Ló quis fazer, porque a mulher de Ló amava Sodoma, e ela deu uma olhadinha para trás e morreu. Ah, Sodoma, Sodoma, deixa eu olhar para você de novo. Morreu, tornou-se sal. Nós, todos nós que estamos aqui, todos, precisamos olhar para o passado, como José, do Egito. Irmãos, pastor, eu não gostava desse negócio de José não. Eu nunca gostei da história desse moço. Eu lia Gênesis 37 até os 50 por ler. Mas aí na virada do ano, Deus me disse assim: leia a história desse moço. Eu estou escrevendo sermões, já saiu 2. Eu vou pregar a história desse moço em algum lugar e vai dar uma série. Que coisa bendita.
quanto esse moço sofreu, maltratado, vendido como uma coisa, como um escravo. E quando o seu primeiro filho nasce, em Gênesis 41:51, José dá-lhe o nome de Manassés, que significa perdão. Uau! Não! O meu primeiro nome se chamará, o do meu filho se chamará perdão. Irmãos, na Bíblia, a palavra esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo que machucou você. Isso é esquecer. Assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não significa uma proeza mental impossível, ou um exercício psicológico, do qual tentamos apagar os erros do passado. E o pecado não, significa apenas que quebramos o poder do passado sobre o presente. Isso precisa ser quebrado para o seu ano novo ser diferente. Precisa, irmão, precisa. Não é possível mudar o passado, mas mudar o seu significado é algo que nós podemos e devemos fazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o corredor que olha para trás, ele perde 3 coisas: a velocidade, a direção e a corrida. Foi exatamente por isso que Jesus disse em Lucas 9:62: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno para o reino. Ei, vira a página. Deus está por fazer coisas novas em seu 2019, e você precisa deixar o passado no seu devido lugar. Havia coisas no passado de Paulo que talvez servissem de peso para atrapalhá-lo na corrida, mas serviu de inspiração para fazê-lo correr ainda mais rápido. Os acontecimentos não mudaram. O que mudou foi sua forma de que você e eu precisamos fazer com os engodos, com os infortúnios, com as traições, com as frustrações de 2019 ou até talvez de 1996. É noite de você virar a página, irmãos. Vire a página em nome de Jesus. Muitos cristãos estão acorrentados e presos pelos erros e pecados do passado. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas de lado, e as que diante de mim estão devem tomar o seu lugar. Direção, irmãos, esqueça e avance. Avance, avance para o que Deus está por fazer. Amém, queridos? Não acabou não, tem mais. Geralmente quando tem amém, porque acabou a mensagem. Não, tem mais 2. 4º lugar, vamos lembrar a primeira: insatisfação. 2ª, dedicação. 3º, direção. 4º, determinação. Olha o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo prosseguia para o alvo. A palavra alvo é encontrada somente aqui em todo o Novo Testamento, e é skopos. É uma fita. Olha aquela porta, você não vira não olha não. Aquela porta está lá e há uma fita. Enquanto Paulo não passasse aquela fita, ele não pararia. Amados, assim devemos ser nós. Você não pode parar. Há algumas pessoas que começaram agora 2019 e já estão pensando em parar. Misericórdia, eu já estou enfadado de 2019. Você já ouviu isso esse ano? Eu já ouvi, irmão. E o pior, de pentecostal, de crente se diz cheio do Espírito Santo. Eu disse: você está cheio? É nada. Como assim? Mal começou, já está pensando em retroceder? Amados, há um alvo para nós. E eu não estou falando aqui de alvo de coisas terrenas. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que trocar sua casa. É bênção.
Eu não estou dizendo aqui que você não tem que trocar o seu trabalho, é bênção. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ganhar mais, eu não estou dizendo isso, mas o seu alvo não pode ser esse, porque se não acontecer, você desvia. O seu foco não pode ser em coisas da terra, não pode ser em trocar, em vender, e essas coisas que são boas em si, mas isso não significa muita coisa para nós. Há pessoas frustradas, irmãos, que vão em determinadas igrejas e eles prometem até terreno no céu. Eis que te digo, espere chaves esse ano, e chaves, e chaves, e chaves, e as chaves não vêm, eles se frustram e eles abandonam o evangelho. Esses dias uma moça da nossa igreja me procurou e disse assim para mim: pastor, eu fui inventar de ir numa igreja dessas. E aí o rapaz veio todo fogo, ele veio pingando fogo assim na mão, na minha direção. Eu vi o fogo pingar, e ele veio assim na minha direção e diz: eis que te diz o Senhor, esse ano você casa. Ela era casada. Eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo, eis que te digo. Não aconteceu nada na vida da moça. Ela se desviou? Não, ela está bem, porque ela não era uma menina. Ela não era movida pelas coisas do mercado da fé. O que mantinha a moça era a escritura. E não eram as novidades que nós temos visto por aí, os coaches da vida. Não eram essas bobagens. Ela estava firmada na rocha, por isso que ela não caiu. Ela é e ela continua sendo uma moça determinada, irmãos. Se os crentes de hoje, pense em você, eu já pensei. Se nós tivéssemos a mesma determinação que temos para comprar e vender, pelo dinheiro e pelo trabalho, haveria uma revolução no mundo. Já pensou nisso? Ei, pensa aí um pouquinho nisso agora, pensa. Já pensou? Você trabalha. Aliás, você precisa sustentar a sua casa, você precisa trabalhar. Agora pensa nas coisas que você faz, se fossem feitas a mesma coisa para o reino de Deus. Já pensou? Irmãos, as igrejas estariam lotadas. Mas nós estamos tão preocupados com as nossas coisas. As nossas coisas, elas são tão importantes. A nossa casa bela é tão importante. O carro em 700 prestações é tão importante para eu pagar. Eu preciso pagar, pastor. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer horas extras. E a nossa energia está focada naquilo que talvez não é tão importante aos olhos de Deus. Pessoas normais na igreja tem muitas, mas Ele procura esse tipo de gente aqui, que não para, que a pessoa é determinada, aquilo que ela começa, ela termina. Ainda que levante irmãos da igreja, ainda que alguém da família se levante, ela não joga a toalha, ela termina. Você é determinado? Aquilo que você começa, você termina. Queridos, aqui há dois extremos com essa palavra determinação. Há dois extremos que precisam ser evitados. O primeiro é que eu devo fazer tudo. E o segundo extremo é: Deus deve fazer tudo. O primeiro extremo é o ativista. Ele quer fazer tudo. Você conhece alguém assim? Ele quer fazer tudo. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, no versículo 2, escute o que Jesus falou: eu conheço as tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Porém, no versículo 4 ele diz: olha, mas eu estou contra ti, porque você abandonou o teu primeiro amor. Amado, eu queria tanto que o mundo ouvisse isso, porque nós estamos enganados em relação ao trabalho para Deus. Deus está mais preocupado em teu joelho no chão do que em teu trabalho para Ele, sem intimidade com Ele. Ei, vocês do fundo escutaram? Irmão, escuta isso aí, em nome de Jesus, escute.
Deus está mais interessado em meu relacionamento com Ele do que em meu trabalho para Ele, sem intimidade com Ele. Você pode fazer. Você dormir aqui na igreja, passa a falar: pastor Vanderlei, em nome de Jesus, me dá um colchão, eu preciso dormir aqui. E Deus olhar para você e diz: eu tenho contra você. Que loucura! Faz, é diácono, é obreiro, toca no louvor, prega, canta, assovia, e Deus diz: pode parar, eu tenho contra. Irmãos, ativismo. Há muitos ativistas, mulheres que perdem o casamento porque são ativistas, homens que perdem a mulher porque são ativistas. Ele acha que Deus se impressiona por ele fazer muitas coisas na igreja. Deus não se impressiona, querido. Sabe quando Deus se impressiona? Quando Ele vê você de joelhos. Aí Deus se impressiona. Ele se impressiona quando você mete a boca no pó. Ele diz: Pai, olha ele lá, ó. Isso impressiona Deus, porque por fazer não impressiona Deus, irmão. O segundo extremo é o quietista. Primeiro é o ativista, o segundo é o quietista. Olha, vamos fazer o seguinte: eu não preciso fazer nada, Deus fará tudo, e louvado seja o nome dele mesmo. Olha, vamos deitar e dormir. Nós estamos em Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vá para o contexto, por favor. Uns querem fazer tudo e outros não querem fazer nada. Os dois estão fadados ao fracasso, tanto o ativista quanto o quietista. Amado, se existe uma coisa que glorifica o nome do Senhor, é você ficar na porta, ainda que seja uma vez por semana, mas Ele vê você em oração. Amado, eu acho que Deus chora quando Ele vê você aqui e vê você com os joelhos dobrados. Porque eu vou te dizer uma coisa: Satanás não impressiona com ativismo, ele não está preocupado com isso. Agora, quando você sai do comodismo para orar, aí ele se levanta. Aí ele diz: ô capetaiada, mudou o negócio ali, hein? Mudou, ele está orando, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa. Você já prestou atenção que quando você vai fazer uma campanha de oração, tudo acontece? Você bate carro, perde emprego, a sua mãe fala de você, o seu marido, que é um santo, vira um profano. É um negócio de doido. Mas por que, irmão? Porque isso incomoda as trevas. Os meus dons não incomodam. Mas quando você ora, aí as trevas se levantam. Vocês estão entendendo por que a nossa vida está boa demais? A nossa vida está tão boa. Não está tão boa. Nós temos emprego, bom emprego, temos um bom carro, nós não passamos lutas. Por quê? Porque falta algo. Sempre falta algo, irmãos. Não falta dinheiro, falta oração. Eu fui orar na nossa igreja no culto da virada do ano. Eu estava falando para o Fernando vindo para cá. Eu fui querer pedir algo para Deus. Deus me disse assim: você pode se calar um pouquinho? Eu preciso falar algumas coisas para você. Ore mais e leia mais. Eu nem pedi. Ore e me conheça. Ore, busque. Agora, irmãos, o que Paulo buscava com tanta determinação? O prêmio da soberana vocação. Isso aqui é tão maravilhoso. No final da corrida, ali na praça, o vencedor era convocado da pista ao estádio, a comparecer diante do banco do juiz para receber um prêmio. E qual era este prêmio? Primeiro, uma coroa de louros. E segundo, convites para sentar-se nos primeiros lugares dos teatros.
Agora, o que é tão maravilhoso, bendito, é que na corrida terrena, um só podia vencer. Mas na última corrida em que nós estamos, diz 2 Timóteo 4,8, que todos os que amam a vinda de Cristo são vencedores. Louvado seja Deus por isso. Os atletas olímpicos corriam por uma coroa de louros, mas diz 1 Coríntios 9:25, que nós corremos por uma coroa imarcessível, incorruptível, e louvado seja Deus. A igreja corre, não por coisas da terra, mas pelas coisas do céu. Essas são importantes para nós. O mais importante é alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para nós. Determinação. Vamos lembrar os textos. Primeiro, insatisfação, dedicação, direção, determinação e último, aperta o cinto aí, disciplina. Por que eu disse para vocês no início que era possível correr e não receber? Olha o versículo 15, acompanha aí, irmão. Todos, pois, que somos teleios, perfeitos, maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também Cristo vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, Paulo ainda está usando a figura da corrida aqui. Essa palavra que você leu aí no versículo 16, andemos, é stouchen, é permanecer em linha. Se você já escutou isso que eu vou falar alguma vez, amém. Agora, se você não escutou, por favor, preste atenção. Não basta correr e ter disposição para vencer a corrida. O corredor deve obedecer às regras. Irmãos, muitos correm. Você vê, ele é uma pessoa esforçada, ele é uma pessoa determinada, mas ela não tem disciplina. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo disse para Timóteo no capítulo 2, no versículo 5 o seguinte: igualmente, o atleta não é coroado se ele não lutar segundo as normas. Que normas? Escritura. Um atleta deve seguir as leis da disputa e jamais pode tornar mais leve o seu trabalho, quebrando regras. Eu não posso fazer isso e você também. Irmão, quando você entregou a sua vida a Cristo, eu não sei quantos anos atrás, e Ele aceitou você, você começou uma corrida. Todos nós, os mais velhos que estão aqui, talvez já estão nessa corrida há 40, há 50, há 60 anos. E você se lembra de quando Deus deu o start e apertou lá aquele gatilho e disse: pá! Você saiu. E você deve obedecer às regras, não aquilo que te dizem e não aquilo que você acha. Você precisa obedecer não aquilo que está no livro do Paulo Coelho, mas a Escritura. Você precisa obedecer um rolo, porque se não correr segundo as normas, eu e você seremos desqualificados. Eu não sei quantos aqui se lembram de Ben Johnson. 1988, na Olimpíada de Barcelona, ele ganhou de Carl Lewis, e até então Carl Lewis era insuperável. E se você procurar essa corrida no YouTube, você vai ver que ele chegou a centímetros do Carl Lewis. Eram as duas máquinas da época, dois negrão, meu irmão, uma massa de gente, e os dois saíram, e Ben Johnson chegou na frente. Porém, horas depois, ele teve que devolver a medalha e perder o prêmio, porque ele foi flagrado no exame antidoping.
não basta correr. Irmãos, não basta correr. Não basta. Existem regras para chegarmos ao prêmio máximo que se encontram na palavra de Deus. Para mim, o texto mais claro no que diz respeito à recompensa na Bíblia, ao galardão, é 1 Coríntios 3, a partir do versículo 12. E Paulo vai linkar ali algumas coisas. Ele fala de dois tipos de material. Primeiro, madeira, feno e palha. É um material temporal, fácil de se queimar e que se acaba com facilidade. Aí o outro, ele diz ouro, prata e pedras preciosas. Esse não acaba com facilidade. Aí, falando do galardão, Paulo diz no versículo 15: olha, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, todavia será salvo, como que através do fogo. Amado, escute isso. Talvez você ainda não ouviu o que eu vou ouvir. Eu quero que os pastores já falaram. Em nome de Jesus eu quero crer. Só vou lembrar você. 1 Coríntios 3,15 não fala de perda de salvação, e sim de perda de galardão. Diz Paulo que todas as obras que eu e você faz é passado como que por meio de um corredor, fogo aqui e fogo aqui. Se você tocar no louvor para a sua glória, você não receberá galardão. Se você ficar como um obreiro lá na porta, por ficar, para dizer louvado seja o meu nome, você não recebe galardão. Se você tocar, você pregar, você cantar, você tocar qualquer instrumento desse, ainda que você projete algo lá de cima, e se não for para a glória de Deus, irmão, você não receberá galardão. Tudo que eu e você faz passa exatamente pelo meio desse corredor, e Deus prova se as nossas obras são legítimas ou não. Irmãos, isso é uma loucura, porque tudo que você faz é provado não pelo pastor Vanderlei, mas por Deus, pelo Senhor que te chamou. E Deus me disse que ministérios inteiros no dia do juízo tornar-se-ão cinzas. Inteiros, porque fazem o que fazem para homens e não para Deus. Se queimará e se queima de manhã após manhã. Alguns vão ser torrados e vão entrar lá sem nada. Se a obra de alguém se queimar, e tem se queimado, sofrerá ele dano, todavia esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Fogo. Deus requer de um atleta não apenas desempenho, mas fidelidade. Deus não quer que você corra desenfreadamente, sem ter disciplina. Só o atleta que corre e luta segundo as normas pode ter uma vitória legítima e ser coroado. Irmão, eu quero fazer um desafio para você. Não me responda. Eu quero só que a espada rasgue você agora. Pelos rostos eu vejo. As tuas obras têm se queimado ou não? Insatisfação, dedicação, direção, determinação e disciplina. Esse é o desejo de Deus para a igreja dele ao redor da terra. Se eu pudesse, eu pregava essa palavra, irmãos, onde eu fosse, mas não é assim que funciona. Por isso que a gente grava o DVD, e quem está me vendo por esse DVD precisa viver dessa forma, e Deus há de mudar a história. Ele muda a vida desse tipo de gente. Quantos são assim nessa noite? Quantos irmãos? Eu quero terminar essa mensagem.
Eu não estou conseguindo ver a hora, mas vamos embora. Falta 20. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas não chegaram ao fim, por não levar as regras de Deus a sério. Gênesis 19:30 diz que Ló teve o privilégio de andar com Abraão, mas terminou seus dias numa caverna, embriagado e cometendo incesto com as suas próprias filhas, com as suas próprias meninas. 1 Samuel 31:4 diz que o rei Saul começou como um homem humilde, mas terminou seus dias como um suicida, destruído pelo seu próprio orgulho obstinado. Uzias diz, segundo Crônicas 26:20, que o rei Uzias foi um homem piedoso e até que se fortaleceu, mas quando ele tentou usurpar o lugar dos sacerdotes, Deus o feriu com lepra. Segundo Samuel 17:23, nos diz que Aitofel foi o conselheiro mais fiel de Davi, mas se matou no final. Demas, o moço que andou com Paulo, diz 2 Timóteo 4:10, que ele abandonou tudo, porque ele amou o presente século. Amado, como você começou não é tão importante, mas como você terminará, esse é o grande desafio. Vamos orar, queridos? Você pode ficar de pé, por favor. Aleluia. Querido, é empolgante participar da corrida, não é? É empolgante. Como diz Hebreus 12:1 e 2, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Porém, será ainda mais glorioso ouvir aquela voz nos chamando, e diz: chega, venha para mim, e daqui não saia mais. Eu anseio por esse dia, mais do que todas as coisas dessa terra, todas elas. Será emocionante ouvir lá do alto Jesus nos chamar, e então compareceremos diante daquele trono para receber a recompensa. Irmãos, essa era a perspectiva futura que Paulo cria, e essa deve ser a nossa mesma visão e motivação a fazer o que Deus nos chamou para fazer aqui nessa terra. A qualquer hora dessas, ele diz, Mateus 25:21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Fecha os olhos, vamos orar. Eu não quero chamar ninguém aqui. Eu não sei se você está triste. Eu fiquei bastante quando escrevi essas coisas todas, porque Deus me disse, você precisa melhorar. Quem aqui precisa melhorar? Não levanta a mão não, estou brincando. Fale com Deus agora em nome de Jesus. Fale para que Ele o use como Ele nunca o fez em 2019. Fale para Ele agora, Ele ouve você, para que você ouça e faça aquilo que Ele manda você fazer. Onde você entrar, você leve o perfume. Onde você sair, o perfume fique. Em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos nós, igreja de Deus na terra. Eu creio que essa palavra é uma palavra de direção para a nossa vida secular, para a nossa vida ministerial, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa família. Deus, que todas essas coisas que ouvimos nessa noite sirvam para todas as áreas, mas principalmente a área espiritual, aquilo que realmente importa, porque se eu vivo bem com Deus, eu vivo bem com o marido, com a mulher, com os filhos e com os amigos do trabalho. Em nome de Jesus, faça que esse 2019 seja diferente,
que testemunhos fluam e que ao buscarmos o Senhor mais e mais, o Senhor nos enche. O Senhor nos encha e o Senhor nos transforme de glória em glória. Eu profetizo na vida de cada um aqui nessa noite, 2019, que você vai ser usado com aquela mão poderosa e pessoas serão curadas para a glória de Deus, pessoas serão salvas para a glória de Deus. Abra a tua boca que Deus a encherá em 2019. Volte a falar do teu Salvador, que Ele há de fazer coisas maravilhosas. Enche essa igreja, enche a minha vida com teu Espírito Santo de novo e nos faça transbordar para a glória do teu próprio nome, Deus. Graças te damos por esse texto, por essa palavra. Deus, Paulo não era um super-homem, Paulo era como nós, sujeito a dores, a choros, a tristezas, mas nada o parava, e que ao arregaçarmos as nossas mangas e as mãos nesse ano, sejamos usados com graça e com poder, com graça e com poder, e que pessoas sejam atraídas à igreja do Nazareno Nova Terra, e sejam salvas, e sejam saradas, e sejam curadas, por esse povo que está aqui, para a glória do teu próprio nome. Te damos graças. O nosso ano está em suas mãos, a nossa vida está em suas mãos. Faça de nós aquilo que tu bem quiseres fazer. Nós nos submetemos à tua vontade. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja o teu nome. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.